Queremos colocar essa palavra diante do Senhor. Pai, nos acrescente, nos dá revelação, discernimento, e que possamos viver essa palavra profética nas nossas vidas em 2026. Cremos que esse será um tempo de multiplicação, e tomamos posse dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Esse ano que passamos foi o ano da restituição, e 2026 nós temos como uma palavra da parte do Senhor de ser um ano de multiplicação. Quando falamos multiplicação, obviamente que essa multiplicação envolve a vida da igreja, porque isso é cumprir o alvo do Senhor, o propósito de Deus aqui na terra, mas também devemos crer que é vontade de Deus multiplicar as bênçãos dele sobre as nossas vidas, amém? Você é um filho de Deus, e por isso você não deve ficar debaixo de nenhum tipo de condenação, mas crer que o Senhor quer abençoar e multiplicar aquilo que já está nas suas mãos. Você crê nisso? Então erga sua mão direita e diga assim: eu creio que em 2026 eu vou receber da multiplicação dos céus na minha vida, em nome de Jesus. Então o tema da palavra de hoje é: prepare-se para a multiplicação. Lá em Gênesis 12, verso 1 ao 2, diz assim a palavra: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Se nós pudéssemos aqui parar e pensar, por que Deus escolheu Abraão? Então Abraão não era alguém muito famoso, conhecido, importante, mas Abraão com certeza era alguém que tinha um coração para Deus. E aí então Deus abençoou Abraão com um propósito. Qual o propósito? Para que ele fosse uma bênção. Diga assim: eu sou abençoado para ser uma bênção. Diga para quem está ao seu lado, fala para ele assim: você é abençoado para ser uma bênção. Amém? E isso, segundo a palavra diz, não é por mérito, por obras. Não foi porque Abraão fez algo extraordinário que Deus o abençoou, mas o Senhor era com ele porque ele foi escolhido. Você também é escolhido, amém, querido? A palavra diz que nós somos filhos de Abraão. Portanto, hoje você precisa crer que há sim bênção de Deus sobre a sua vida. Ser abençoado, o que é? Ser abençoado é você estar livre para prosperar, para desfrutar do favor de Deus em todas as áreas da sua vida. Por isso que na nova aliança diz que nós fomos abençoados com a bênção de Moisés, sim ou não? Não. Foi com a bênção de Davi? Não. Foi com a bênção de Abraão. E qual que é a bênção de Abraão? É justamente essa. É ser alguém que é uma bênção na vida de outros. Então esse é um chamado de todos nós. O Senhor te abençoa, querido, com um propósito. Então sempre que você orar: Senhor, me abençoa em tal área, Deus vai olhar e vai falar: tudo bem, eu te abençoo, mas você também vai ser uma bênção na vida de outros. Esse é o propósito da bênção, amém? Então a bênção de Deus não é simplesmente para algo egoísta, só pensando em si, não. Se você quer viver multiplicação na sua vida, eu creio que todos nós queremos, amém? Ela tem um propósito. Qual o propósito? É que outros sejam alcançados, outros sejam abençoados com essa bênção que está sobre nós. A palavra diz, lá no verso 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por quê, querido? Há o cuidado de Deus sobre a sua vida. Posso ouvir, amém? Ou seja, a sua vida está debaixo da bênção, debaixo do favor de Deus. Você tem que entrar nesse ano de 2026. Até quero agradecer aqui o Beto e a Eliane, que ficou bonito, né, irmãos? Glória a Deus pela vida deles. Você entrar nesse ano de 2026 com um propósito.
Sabendo que Deus vai multiplicar, vai te abençoar, como foi com Abraão. Para quê? Para que outros desfrutem dessa bênção. Amém, querido? Assim como você como pai e mãe é abençoado, seus filhos desfrutam da bênção também, sim ou não? Da mesma maneira, quando você desfruta dessa bênção de Deus, as pessoas que estão ao seu redor, isso vai alcançá-las. E o propósito de Deus é esse. Porque o Senhor quer que você, quer que eu seja uma bênção. Então o Senhor liberou essa palavra para nós em relação a esse ano de 2026. E lá em Ezequiel 36, verso 37, é interessante que diz a palavra, ela diz assim: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Aqui então nós vemos essa promessa, dois princípios que agradam a Deus. Diga assim, dois princípios. O primeiro é que Ele deseja que nós peçamos. Diga assim, eu preciso pedir. Então talvez você está aqui falando: ah, pastor, entra ano, sai ano, não muda nada na minha vida, é sempre a mesma coisa. Aí eu te pergunto, você tem pedido ao Senhor? Amém? Aqui nós vemos que a vontade de Deus é que você solicite, que você peça. O plano de Deus é multiplicar na sua vida tudo aquilo que você tem feito. Agora, você precisa pedir isso aí. Clamar, falar: Senhor, eu quero essa multiplicação. Você como líder de céus tem que falar: Senhor, eu vou entrar nesse ano, eu vou multiplicar minha célula em nome de Jesus. Amém? Você tem lá o seu negócio, lá o seu trabalho, você vai orar e declarar: Senhor, em nome de Jesus, nesse ano eu vou ver multiplicação acontecendo. No meu negócio, na minha profissão, naquilo que eu estou fazendo. Amém, querido? Ou seja, essa multiplicação envolve tudo na sua vida, porque isso denota a bênção de Deus. Quando Deus abençoa, diz a palavra o quê? Que há multiplicação. Não foi isso que diz lá em Gênesis 1, 28? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus falou para Adão e Eva, depois de ter abençoado. Então, tudo aquilo que tem a bênção de Deus, multiplica. Diga assim, onde há bênção, acontece multiplicação. Amém, querido? Tudo que é saudável, tem a bênção de Deus, é cheio de vida, vai multiplicar, vai crescer. Aleluia. Você precisa crer nisso, querido. Então aquilo que você tem feito, claro, eu sei que muitas vezes nós cremos na adição, ou seja, algo aumentando, algo melhorando. Normalmente essa é a nossa expectativa, né? Mas quando falamos de multiplicação, nós falamos de algo que a gente não consegue nem dimensionar muitas vezes. E você crê que Ele é poderoso para fazer isso na sua vida? Amém, querido? Agora, como é que Deus faz multiplicação? Vamos acompanhar aqui alguns episódios da palavra onde a multiplicação acontece. A primeira delas é que nós precisamos aprender a valorizar aquilo que nós temos. Diga para o seu irmão assim: valorize aquilo que você tem. Então qual o segredo da multiplicação, pastor? Eu preciso entender que Deus já colocou algo nas minhas mãos. Deus já colocou algo nas suas mãos. Ninguém pode falar: não, pastor, eu não tenho nada para dar, eu não tenho nada para poder ajudar a fazer. Não, há algo que você pode fazer. Há algo que Deus colocou nas suas mãos. Amém, igreja? A palavra afirma que Deus concedeu dons a todos. Então, se você respira, acredite, você tem algo. Amém? Há pessoas que gostariam de estar respirando, mas não estão conseguindo. É ou não é verdade? Você foi salvo, então você recebeu algo da parte de Deus. Se Deus chamou, quantos são chamados da parte de Deus? Ele já colocou algo então nas suas mãos. Você crê nisso? Então o problema não é falta de ter algo, falta de um recurso, mas é de revelação que Deus já nos deu algo. E através daquilo que Ele colocou nas suas mãos, Ele quer operar o milagre da multiplicação. Amém? A 2 Reis 4 nos mostra isso acontecendo na prática, verso 1 ao 7.
Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite, que aconteceu o quê, irmãos? Parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então aqui nós vemos um episódio onde uma mulher viúva, ela tem ali então dívidas. Naquela época não tinha como fazer muita coisa. Os filhos seriam vendidos como escravos. Nos dias de hoje seria um grande problema, né, irmãos? Porque tantos têm dívida, imagina você perder seu filho. Mas naquela época acontecia isso. E aí então, no desespero dessa mulher, ela foi lá e buscou o profeta. E aí então, o profeta deu uma direção para ela, perguntou para ela o que ela tinha. Amém? Diga assim: Deus sempre pergunta aquilo que eu tenho. Então ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Ou seja, tinha alguma coisa, sim ou não? Deus sempre pergunta por aquilo que nós temos. E aquilo que nós temos, nós precisamos usar. Amém? Eu quero viver nesse ano 2026 a multiplicação, pastor. Você tem que avaliar o que Deus já colocou nas suas mãos. Amém? Deus vai realizar a multiplicação através daquilo que você já tem. Deus nunca abençoa o nada. Quando Deus abençoa, a palavra diz que nós podemos provar de 30, 60, 100 vezes mais. Amém? Ou seja, isso fala de uma multiplicação. Mas não tem como Deus multiplicar o zero. Por isso há algo que você tem. Há algo que Deus deu a você, há algo que Deus depositou para você. Posso ouvir amém, igreja? Portanto, eu não posso limitar aquilo que é a bênção de Deus na minha vida. Aquela mulher então, ela só tinha aquela botija, mas aquilo foi um instrumento para Deus realizar um milagre. Amém, querido? O Senhor te pergunta hoje: o que você tem? Qual que é a sua expectativa para esse ano 2026? Mas avalie, o que você já tem nas suas mãos? Amém? Porque nós podemos limitar a bênção de Deus. Cuidado, às vezes Deus quer te abençoar, fazer multiplicar na sua vida, mas você por algum motivo pode limitar aquilo que é bênção de Deus para você. Por isso eu preciso sempre avaliar o que o Senhor tem me dado, o que eu tenho. Aquela mulher tinha essa botija. E aí então o profeta fala: você vai lá e busca mais, pede emprestado, vai na vizinhança. E ela foi lá e buscou. Enquanto tinha vasilha, nós sabemos então que o azeite era multiplicado. Amém, irmãos? Porque nosso Deus é um Deus abundante. Nosso Deus é o Deus da abundância. Por isso não deveríamos limitar o que Deus pode fazer. Não limite o que Deus pode fazer esse ano na sua vida, querido. A sua parte é crer. Amém? Mas além de crer, você precisa avaliar: o que eu tenho agora? Estou entrando esse novo ano, o que o Senhor já me deu? O que eu preciso fazer para crescer? Porque isso vai ser instrumento para Deus manifestar maior milagre na sua vida. Agora eu te pergunto: quando que o óleo foi multiplicado? O milagre
ele não aconteceu enquanto o óleo estava na botija, mas conforme mais vasilhas vinham, então a abundância se manifestava. O óleo continuava sendo derramado. Amém, querido? Fala para o seu irmão, para ele assim: cuidado para você não limitar a bênção de Deus. Amém, querido? Cuidado com isso. Sabe, às vezes Deus quer fazer algo maior ainda na sua vida, mas precisamos entender como é que Deus realiza. Deus realiza um milagre quando eu me disponho a usar aquilo que eu já tenho. E normalmente isso é o que? É fazer em favor, muitas vezes, dos outros. Ajudando outros, abençoando, servindo a outros. Amém, irmãos? Então, quando Deus nos dá a chance de dar, é para que tenhamos a oportunidade de receber mais. E a nossa vida, querido, nessa terra, acredite, é uma vida de dar, sim ou não? Um bom pai, uma boa mãe, o que ele faz? O que ela faz? É doação o tempo todo, é ou não é verdade? É servindo o tempo todo. Um bom líder, um bom pastor, alguém que atua na obra do Senhor, na igreja, cuidando de vidas, qual que é o trabalho dele? Servir, ajudar, se dispor, não é assim? E quanto mais dá, mais recebe. Amém, querido? Quanto mais você entrega daquilo que Deus já colocou nas suas mãos, mais você vai receber da parte do Senhor também. Quantos creem nisso? Na geografia bíblica existe uma ilustração poderosa sobre o mar da Galileia e o mar morto. Então o mar da Galileia tem vida, tem peixes. Agora, quando nós olhamos, o mar morto, o nome já diz, a vida nele, sim ou não? Não. Não tem vida nesse mar. Agora é interessante que o Rio Jordão ele flui para ambos mares. Porém, o mar da Galileia, ele desemboca em outro rio. Já o mar morto, ele só recebe. Isso torna um problema, querido. Porque a vida e a multiplicação, quando eu entendo, eu não estou aqui só para receber, eu estou aqui para dar também. Amém? E quanto mais o Senhor me entrega e eu dou também, o que acontece? Mais Ele vai derramar sobre a minha vida. Mais Ele vai liberar sobre a minha vida. A equação de Deus é essa, é diferente da equação do mundo. A equação do mundo diz o seguinte: pensa apenas em você, guarda tudo para você, não pensa nos outros. É ou não é verdade? Mas a equação de Deus é diferente. Quem tem a bênção de Deus é diferente. Quanto mais ele é abençoado, e ele abençoa, mais abençoado ele será. Amém, irmãos? Então Deus te abençoa para quê? Para que você seja uma bênção. Está entrando esse ano, querido, seja uma bênção na vida de outros. Deus te deu dons, talentos, habilidades. Para quê? Para ganhar dinheiro só? Não, não é. Há outros porquês nessa vida, você crê nisso? Então o Senhor te deu dons, talentos, capacidade, oportunidades, recursos. Para quê? Para que você entenda, eu preciso entregar. Há algo que eu preciso entregar. E quanto mais você entrega, mais você então recebe da multiplicação da parte do Senhor. Amém, querido? Então a pergunta é: o que você tem? O que está nas suas mãos? É isso que o Senhor vai usar. Agora lembre-se, o Senhor nunca vai multiplicar um nada, sempre há algo que você tem, há algo que você possui. E você precisa entrar esse ano avaliando: Senhor, o que eu tenho? O que o Senhor tem me dado? O que o Senhor espera de mim? Amém, irmãos? Porque é nisso que Deus faz o milagre. Quando eu reconheço que é algo que Ele me deu, algo que Ele colocou nas minhas mãos, e conforme eu uso o que está nas minhas mãos, mais então Ele vai manifestar multiplicação na minha vida. Amém, igreja? O que mais? O que você recebeu pode gerar aquilo que lhe foi prometido.
Na 1 Reis 17, não vamos ler o texto por causa do tempo, mas o profeta Elias, ele é enviado a uma viúva em Sarepta. E ao chegar naquela viúva, eu imagino que Deus direciona, né? Elias, você vai até uma viúva e ela vai prover para você. Aí eu imagino que ele já pensou uma viúva rica, né? Tal, que ia cuidar dele, mas ele chegou lá, a viúva estava pior que ele, diz a palavra. E ao chegando então ali, ele pede água, ele pede para ela um pedaço de pão. E o que ela fala? Eu não tenho. O que eu tenho eu vou comer com meu filho e vou morrer. Mesmo assim o profeta fala para ela, não, você vai dar para mim. Nos dias de hoje, como é que seria visto isso, né, irmãos? Com certeza seria considerado um grande mercenário da fé, não é verdade? Ia postar no Instagram, olha lá, olha esse pastor Elias, ladrão. A irmã não tem nada, viúva. E ele ainda pede a comida dela. Seria ou não seria? Porque às vezes a forma de Deus fazer, querido, é diferente do que nós achamos, do que nós imaginamos. E aí então nós vemos que Deus dá a oportunidade para ela de dar algo. E aquela oportunidade, na verdade, transformou-se numa grande bênção na vida dela. Amém, querido? Nós teremos oportunidade de dar diversas coisas, querido. Seja o seu tempo, seu talento, sua habilidade, seus recursos. E você precisa enxergar que é através disso que o Senhor vai manifestar a multiplicação na sua vida. Amém? Porque esse é o método divino da multiplicação. Usar aquilo que nós já temos. Deus nunca vai abençoar o nada. Deus vai abençoar aquilo que eu já tenho. Lá em Êxodo 3 e 4, Deus chama Moisés para o ministério. E Moisés não tinha nada, mas ele tinha o quê? Um cajado. E o que foi que Deus usou no ministério dele? O cajado. Amém? Porque Deus sempre vai usar aquilo que você tem nas suas mãos. Deus nunca vai pedir aquilo que você não tem. Ele vai te perguntar o que você tem. E através daquilo que você tem, usando para o propósito de Deus, a multiplicação vai manifestar-se na sua vida. Aleluia. Estava ali em Deus. Senhor, o que eu tenho nas minhas mãos? O que o Senhor quer usar? Através do que o Senhor quer trazer multiplicação na minha vida? Por isso estava ali. Sabe, irmãos, eu sei aqui, há diversos irmãos que têm talentos, dons, habilidades, você tem um ministério, você tem um chamado da parte de Deus. Use aquilo que Deus te deu. Amém? Isso vai produzir multiplicação na sua vida. Recurso que Ele colocou nas suas mãos, há um propósito. Use para aquilo que você entende que é o propósito de Deus também. Isso vai trazer multiplicação. Amém, irmão? Aquela mulher poderia ter ficado com medo e falado, não vou dar. Eu prefiro comer com meu filho e pelo menos eu comi, do que dar para você. Mas ela creu na palavra do profeta. Ela creu na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor para nós é, haverá um tempo de multiplicação, amém? Mas Deus vai multiplicar através de algo. E esse algo é algo que você sabe em Deus. Amém, igreja? Por fim, a gratidão é um catalisador também da multiplicação. João 6, verso 11, diz assim a palavra: Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Diga assim: a gratidão move o poder de Deus. O oposto da gratidão, falamos aqui domingo, é a murmuração. Quem murmura é porque é ingrato. O ingrato, ele sempre acha que ele merece mais. Por isso a raiz da ingratidão é o orgulho. Mas quando você entra um novo ano, com humildade na presença de Deus, falando: Senhor,
Eu quero ser grato por aquilo que o Senhor tem feito. Não quero ficar reclamando, murmurando. Eu sou grato a Ti por aquilo que eu tenho hoje nas minhas mãos. Isso vai também trazer multiplicação na sua vida. Amém, querido? Naquele dia havia apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas aí nós sabemos que o nosso Senhor, então, agradece ao Pai pelos pães e peixes. Diante de uma multidão, aquilo era praticamente zero, nada. Mas o Senhor agradeceu. Quando nós agradecemos por aquilo que nós temos, isso também tem poder de trazer multiplicação na sua vida. Amém? Entre esse ano, grato pelo seu cônjuge. Ah, pastor, mas você não sabe o que ele faz, o que ela faz. E nem quero saber. Só se for um caso de gabinete pastoral. O que na maioria das vezes não é. Mas seja grato pelo seu cônjuge. Seja grato pelos seus filhos. Seja grato pelos seus pais. Porque o grato é aquele que sabe, puxa, eu reconheço a bênção de Deus na minha vida. Sou grato por aquilo que eu tenho. Talvez você olhe e diga, mas é muito pouco, pastor. Seja grato no pouco. Quando você é grato pelo pouco, a multiplicação acontece. Acontece. Porque Deus dá graça ao humilde. Mas o próprio Deus resiste ao soberbo. Não o capeta não o diabo. Não, o diabo na minha vida resistindo. Não, às vezes é Deus. Por conta da soberba, do orgulho. E aí o Senhor espera que nós sejamos humildes e gratos por aquilo que nós temos. Entre esse novo ano grato, amém, querido? Seja grato pela sua família, seja grato pelo trabalho que você tem, seja grato pelo seu negócio, seja grato pelos irmãos. Amém? Seja grato onde você mora, não reclame de lá, não reclame da sua cidade, não reclame do lugar que você está, porque isso não atrai favor e multiplicação, não. Agora é interessante quando falamos sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, é que o milagre, ele não aconteceu quando o Senhor ali agradeceu orando, mas o milagre aconteceu conforme o pão e o peixe era distribuído. Amém? Foi nesse momento que o milagre aconteceu, porque o milagre acontece enquanto nós abençoamos, enquanto nós compartilhamos. Quanto mais eu compartilho aquilo que eu sei, mais Deus vai me dar. Amém? Sabedoria, conhecimento, discernimento, revelação. Você compreende isso? Tudo aquilo que Deus tem te dado, você precisa compartilhar, usar. E mais Ele vai te dar. Ah, mas se faltar para mim, pastor, não, você não deve ter esse medo. Porque você está fazendo aquilo que tem que ser feito. Amém? Então o milagre não aconteceu, o milagre da multiplicação dos pães e peixes, não aconteceu enquanto eles não começaram a dar. A partir do momento que começaram a entregar, o milagre da multiplicação se manifestou. Porque Deus sempre vai abençoar e multiplicar quando nós temos a disposição de servir, de doar, de ofertar. Amém? Agora, tem muita gente que está esperando Deus multiplicar algo, mas ele não tem disposição de soltar. E isso, irmão, não estou falando de dinheiro não, pode ser também, eu estou falando de qualquer área da sua vida. Às vezes tem algo que Deus quer abençoar na sua vida, multiplicar na sua vida, mas que às vezes a falta de disposição de entregar, de fazer aquilo que você sabe que é vontade de Deus, isso pode travar a multiplicação. Por exemplo, você quer multiplicação no casamento, harmonia, paz, alegria, mas há algo que você tem que dar quase todos os dias, que é o perdão. Amém? Você tem que perdoar. Você tem que continuar. Você quer avançar no ministério, mas isso vai ter um preço. Qual o preço? A disposição de servir. Não, eu quero avançar, eu quero multiplicar, mas eu não quero servir ninguém, eu só quero ser servido. Não é assim que funciona. Ah, eu quero plena provisão,
mas muitas vezes não queremos ser fiéis com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E o pão, ele só multiplica quando sai da mão. E é interessante que no final do milagre da multiplicação, 12 cestos ficaram cheios. Você sabe por quê, né? Cada cesto um discípulo conseguiu trazer. Talvez para sua casa, para sua família, não sabemos. Mas isso revela algo, que quando nós temos disposição a entregar, o Senhor vai manifestar multiplicação nas nossas vidas. Amém, querido? Talvez você tenha que aplicar isso no seu casamento, no seu ministério. Talvez você tenha que aplicar isso na vida da igreja. Mas pratique essa realidade, essa verdade. Pega a sua mão direita e diga assim: o pão vai se multiplicar na minha mão. Diga assim: eu creio. Enquanto eu sirvo, Deus supre. Enquanto eu dou, Deus vai multiplicar. Amém? Lembre-se, a equação de Deus é diferente da equação do mundo. A equação do mundo é: pense em si e se exploda os outros. Mas na equação de Deus não é assim. Na equação de Deus, nós entendemos que o propósito de Deus sempre tem a ver com pessoas. É ou não é verdade, queridos? Estou encerrando a mensagem. Sempre tem a ver com pessoas, abençoar pessoas, ajudar, servir. E quanto mais eu tenho disposição para isso, mais então recebo. Amém? Prepare-se nesse ano de 2026 para você viver um tempo de multiplicação. Você, a sua casa, a sua família, os seus recursos financeiros, os seus bens, os seus filhos. Creia. A multiplicação, coisa que você talvez não está imaginando, porque a multiplicação, querido, é diferente da adição. Você pode até crer, né? Não, Deus vai me abençoar um pouco e tal, vai melhorar as coisas, mas a multiplicação é algo que você perde o controle. Você entende? Multiplicação é algo que você às vezes nem sabe como lidar. Nós estamos crendo num ano assim, um ano da multiplicação. O ano que você perde o controle das coisas. Porque a bênção de Deus muitas vezes nos leva a isso, a perder o controle. E você precisa crer que há essa bênção sobre a sua vida. Amém, querido? Ah não, pastor, eu só aceito a bênção que eu consiga controlar tudo. Não limite o poder de Deus. Você pode chegar num nível em Deus de tantas bênçãos, de tanto favor, que você não vai conseguir controlar, porque isso é o sobrenatural de Deus. Amém? É o sobrenatural de Deus. Ninguém controla uma multiplicação, é Deus quem faz. A sua parte é ter sabedoria nele, para fazer aquilo que é a vontade dele na sua vida. Posso ouvir um amém? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, oro para que o Senhor nos dê essa compreensão.